Boa tarde, turminha. Bem-vindos à nossa aula 4 sobre geometria analítica. O tema de hoje é circunferência. E o que é a circunferência na geometria analítica? Considere um ponto, que eu vou chamar de centro, coordenada xc, yc, e uma distância, que eu vou chamar de r. Todos os pontos genéricos do plano que estiverem à mesma distância r desse centro são pontos da circunferência. A circunferência é, portanto, um lugar geométrico de todos os pontos que possuem essa propriedade da equidistância ao centro. E como é uma distância, nós vimos isso na aula 3, nós temos, na verdade, um triângulo retângulo, onde a distância é a hipotenusa e os nossos catetos são o ΔY. O que é o ΔY? Diferença do y do ponto genérico e o y do centro, e o ΔX, diferença do x do meu ponto genérico e o x do meu centro. Como é um triângulo retângulo, a distância ao quadrado, que é o r, o raio da nossa circunferência ao quadrado, vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Esta equação é conhecida como equação reduzida da circunferência. É a equação boa da circunferência. Por que ela é equação boa? Porque ela permite um rápido acesso às duas informações cruciais, que são raio e centro. Onde eu vou buscar o centro? Eu vou buscar aqui, nessa parcelinha do x, na parcela do y, o x do centro associado a x, o y do centro associado a y. E no segundo membro, o número que está isolado é o raio ao quadrado. Veja isso aqui na prática. Então vamos lá. Você precisa se esforçar para ter uma boa desenvoltura na interpretação das equações de circunferência. E também na montagem, que vai ser o nosso exemplo 2 daqui a pouquinho. Então vamos lá. Como que eu faço para saber qual é o centro? Identifica no primeiro membro essa parcela do x, aqui, x menos 1 ao quadrado. O número que está junto com o x, o menos 1, ele vai dar origem ao x do centro quando você troca o sinal do menos 1. Então, menos 1, troca o sinal, deu 1. Esse menos 5 associado ao y, eu troco de sinal e obtenho o 5, coordenada do meu centro dessa equação aqui. E o raio, eu observo o 9, que está no segundo membro isolado. A raiz quadrada de 9 é 3, é o nosso raio. Vamos ver de novo? Olha o item B. O x aqui está sozinho. Se ele está sozinho, a coordenada x do centro é 0. Tá? E o y está com o mais 1. Se é mais 1, eu troco o sinal, a coordenada y é menos 1. E o 16, a raiz quadrada do 16, dá origem ao raio, que é 4. No nosso último caso, item C, x² e y², ambos estão sozinhos. Então a coordenada do centro, tanto em x quanto em y, vão ser 0. O centro é a origem 0, 0. E esse 30 no segundo membro dá origem ao raio, que é raiz de 30. Mesmo que raiz de 30 não seja um número exato, não tem importância nenhuma nisso. Joia? Então eu insisto com vocês para que vocês treinem e tenham desenvoltura em reconhecer centro e raio na equação reduzida. E também na montagem da equação, que é o exemplo 2 que vocês vão ver agora. Como montagem, eu tenho centro, eu tenho raio. Quero montar a equação. O 3 é o x do centro. Então eu associo ele à parcela do x na minha equação reduzida. X menos o número que está aqui. X menos 3. Tudo ao quadrado. Este 1 vai ser associado ao y. Y menos o número que está ali. Y menos o 1. Tudo ao quadrado. E o 4 vai dar origem ao número no segundo membro, 4 ao quadrado. E quando você escreve a equação recolocando os valores, colocando 4 ao quadrado como 16, você tem a equação reduzida montadinha, do seu caso, com o centro 3, 1 e o raio 4. No item B, o meu centro é menos 11, 5. Quando você associa o menos 11 ao x, lembra que é sempre menos. X menos o menos 11, tudo ao quadrado. O 5 que está aqui, associado ao y. Y menos o 5 ao quadrado. E o raiz de 12 no segundo membro, raiz 12 ao quadrado. Reescrevendo essa equação, melhorando o aspecto dela, o menos 11 vira mais, menos com menos dá mais, e o raiz de 12 ao quadrado vira 12. E o terceiro item, o centro é 0 menos 2.
associa o 0 ao x, x menos 0 ao quadrado. O menos 2 associa ao y, y menos o menos 2 ao quadrado. E o meio no segundo membro ao quadrado. Reescrevendo a equação, tirando o que pode ser melhorado aqui, o 0 não precisa ser escrito, o menos com menos dá origem ao mais, e o meio ao quadrado eu escrevo como sendo 1/4. Então essa é a maneira de escrever a equação reduzida no caso C. Tá joia? Ficou claro isso? Insisto com vocês, treinem, tenham desenvoltura, tanto na interpretação da equação reduzida, quanto na montagem da equação reduzida. Se a gente tiver dificuldade nisso daqui, a gente não consegue passar para o nível seguinte, que é trabalhar com os exercícios mais elaborados. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Eu quero a equação da circunferência, sabendo que A e B são extremidades de um diâmetro. A é uma extremidade, B outra extremidade do meu diâmetro. Se eu tenho os pontos do meu diâmetro, eu tenho uma circunferência que passa por esse diâmetro. E eu quero a equação dela. Querer a equação de circunferência é querer dois valores. Querer a coordenada do centro, querer o raio. Coordenada do centro, como que eu faço? O centro é o ponto médio do meu diâmetro. O centro é o ponto médio do diâmetro AB. O diâmetro AB eu conheço as extremidades. Ponto médio, se você esqueceu, se você não está muito seguro, está lá na nossa aulinha 2. Tá joia? Mas continuando. A e B são as extremidades. Eu somo as extremidades que eu quero tirar a média. Então eu somo e divido por 2. Eu somo A e B. Então em x fica 3 com menos 1, fica 2. Em y, 3 com 6, fica 9. E o ponto médio é metade disso. O ponto médio é metade de 2, 9. O ponto médio é 1, 9 meios. Já tenho metade do que eu quero. Tenho o centro. Tá? E o raio? O raio eu tenho 3 maneiras de obter o raio. Maneira número 1. Eu faço a distância do centro O até o meu ponto A. Maneira número 2. Distância do ponto O até o meu ponto B. E maneira número 3, que eu optei por fazer, eu vou fazer a distância de A até B, que não é o raio, é o diâmetro. Mas se eu tenho o diâmetro, eu sei que o diâmetro, sendo o dobro do raio, eu obtenho o raio logo em seguida. Quem é a distância AB? AB quadrado é uma hipotenusa de um triângulo que tem como catetos ΔX e ΔY. Lembra disso? Aula 3, distância de ponto a ponto. O meu ΔX é a distância do x do B até o x do A, 3 até o menos 1, 3 menos o menos 1 ao quadrado, e o ΔY, 3 menos o 6, o y do B menos o y do ponto A. Fazendo as contas, 4 ao quadrado é 16, 9 é o menos 3 ao quadrado, é 9. 16 com 9, 25 é a minha distância ao quadrado, meu diâmetro ao quadrado. Quer dizer que o diâmetro é raiz quadrada do meu 25, é 5. Se o diâmetro é 5, o raio é metade disso. Tenho o raio, tenho o centro. Estou capacitado a escrever a equação da circunferência. Como que é mesmo isso? Nós treinamos no exemplo 2. Então veja só, o 1 é o x do centro. Associo ele à parcela do 1, fazendo menos, né? X menos o 1, tudo ao quadrado. O 9 meios eu associo ao y. Y menos 9 meios, tudo ao quadrado. E os 5 meios, que é o raio, eu coloco no segundo membro ao quadrado. 5 meios ao quadrado, 25 quartos. Ficou claro? Então isso encerra a nossa aulinha 4. Eu sou o professor Eloy Machado e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Se você quiser continuar recebendo as aulas assim que eu publicar, inscreva-se no nosso canal, aqui ó, Aulas Prof. Eloy. Aí toda vez que eu publicar mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica, você já recebe uma notificação. Tá joia? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até mais.